Hoje vai ser absurdo, viu? Eu diria que insano, talvez. Eu vou tentar não me irritar, mas respeitosamente, como sempre. Vocês pedirem, a gente atender o Polêmicas React. Ele não é só feito de reagir a mim mesmo, né? A gente também tem reagido a algumas entrevistas, opiniões fortes. E a primeira edição foi muito bem sucedida, vamos com a segunda edição agora. E aí a gente já começa aqui com o auxiliar de Fernando Diniz, em entrevista recente, falou isso aqui. Que o Fernando Diniz está para o futebol brasileiro, enquanto treinador, como esteve Cruyff. Essa frase é forte, bem forte. E aí, assim, se você for maldoso no corte, você pega esse trecho e vai para cima, porque realmente ela é uma frase assim, botar o Diniz e o Cruyff na mesma prateleira, assim, se você pegar todas as eleições de grandes técnicos da história, o Cruyff vai estar ali, entre pelo menos nos 10, né? Ele vai aparecer junto com o Rinos Mitchell, junto com o Sacchi, junto com o Ancelotti, com o Guardiola, com o Alex Ferguson, vai ter uma galera aí, muito grande. O Fernando Diniz ainda não sei se aparece num top 10 dos brasileiros. Não sei. Pode discutir, pro seu gosto pode aparecer, para o de fulano pode não aparecer. Mas assim, eu entendo que aqui esteja se falando de ruptura. Mesmo assim, eu acho forte, mas vamos seguir. Para o futebol mundial. O Cruyff acabou sendo um dos jogadores que foi símbolo daquela Holanda do Rinos Mitchell de 1974, que ficou conhecida como a laranja mecânica, que praticava o futebol. O detalhe aqui, né? O Cruyff, ele já era um jogador revolucionário, coisa que o Diniz não foi no caso, mas tudo bem, aqui é a comparação enquanto treinador. E só foi possível ter o Ajax, tricampeão da Europa, por causa do Cruyff. E só foi possível ter a laranja mecânica muito por causa do Cruyff, que tinha um entendimento de jogo absurdo, assim, ele executava diversas funções. E ele foi depois ser muito impactante como treinador, especificamente no Barcelona, né? O impacto do Cruyff na Holanda é mais como jogador do que como treinador, e o impacto na Espanha é mais como treinador do que como jogador, por mais que ele tenha jogado no Barcelona, mas realmente ele constrói ali a base do Dream Team do Barcelona, do primeiro título de Champions do Barcelona, e depois ele integra um modelo que é replicado até hoje no Barcelona. Você tem uma forma de jogar que ela foi toda meio que determinada pelo cruyffismo, né, à época. Então, o Cruyff, de fato, é um dos técnicos mais importantes da história do futebol mundial, porque ele criou uma tendência. E eu acho muito cedo que se fale isso do Fernando Diniz, que não tem essa revolução em curso ainda, não tem esse grau de influência, nem tem esse grau de conquistas. Por mais que, no Fluminense, ele tenha lá o primeiro título de Libertadores e o Cruyff deu o primeiro título de Champions para o Barcelona. Dito isto, e aí eu pego uma entrevista que o próprio presidente do Fluminense deu a gente no último lance, em que ele fala que o Diniz não implantou a filosofia no Fluminense como um todo, porque ele mesmo falou, cara, é tão autoral, é tão meu, que eu não consigo passar isso para outro treinador. Então eu não quero ter essa responsabilidade de influenciar na base e tal, não sei o quê, porque eu nem consigo replicar isso. Então aí já tem uma coisa limitante. Para replicar o que o Diniz pensa é muito difícil, assim, e é tão particular. O Cruyff, ele conseguiu criar um modelo que o Barcelona repete até hoje. E aí eu acho que já nasce morta essa discussão baseada nisso. Total. Vendo jogos daquela equipe, é possível observar inúmeros movimentos fora de um padrão de posição com muito mais liberdade do que comumente as equipes. Tu vê que ele fala sabendo que a galera vai repercutir isso depois, meio aí coça a orelha, faz assim, tipo, será que eu falo isso mesmo ou não? Mas eu admiro uma opinião assim, que eu sei para onde ele está tentando ir, mas é muito forte, assim, não dá para fazer essa comparação. Equipes europeias possuem. As equipes do Fernando Diniz, desde lá do Atlético Sorocaba, ou desde o Votorati, que foi o seu primeiro
trabalho como treinador, as equipes do Fernando Diniz, elas têm uma liberdade de movimento dos seus jogadores que extrapolam aquilo que está convencionalmente posto como as posições. Mas, cara, assim, mas não tem... O futebol total da Holanda tinha uma organização de preenchimento do campo que, às vezes, o Fernando Diniz não preza, né? E ele acredita nisso, a sobrecarga de um lado para deixar livre outro e tal. O Cruyff fala muito de jogo de posição, que nem é algo que o Fernando Diniz aprecia tanto assim. Então, aí você já tem uma diferença muito grande. Não tem... Cara, não tem nada a ver, velho. O futebol total com o que pratica o Fernando Diniz, assim, nada a ver. Você eventualmente ter o Marcelo fazendo um papel de meio é uma coisa, você não vai ter o Felipe Melo jogando de atacante, pô. Nem vai ter o Ganso de zagueiro. Isso não vai acontecer. Vamos seguir. Que outro time você vê um camisa 10 dentro da grande área participando da saída jogando da equipe? Eu poderia dar vários, mas eu acho que esse exemplo é suficiente para traduzir o potencial. O Real Madrid teve isso várias vezes com o Modric lá, que inclusive joga com a 10. Potencial de transformação que o nosso futebol pode ter. Como destacou o Guardiola, e aí não fui eu quem destaquei, quem destacou foi o melhor treinador do futebol mundial. Isso que o Diniz traz é a essência do futebol brasileiro. Ele falou isso nas entrevistas do Campeonato Mundial. E se isso é a essência do futebol brasileiro, e eu corroboro com o Guardiola, eu acho que me permite afirmar que o Fernando Diniz está para o futebol brasileiro, enquanto treinador, como esteve Cruyff. Não, gente, aí eu discordo total, porque, cara, o Cruyff, ele funda o jeito holandês de jogar. A Holanda não representava nada para o futebol até os anos 70. Inclusive, era um país conservador ali, a coisa foi mudando, o futebol holandês tem uma ligação com a sociedade holandesa mudando para algo mais progressista, para algo mais libertário e revolucionário, e o futebol holandês replica aquilo que estava acontecendo na sociedade holandesa em determinado momento. O Cruyff, inclusive, luta por direito trabalhista no Ajax e com outras coisas, assim, um símbolo que vai muito além do campo e bola. E ele funda o jeito holandês de jogar, junto com uma geração inteira aí com o Rinus Michels, que até o Cruyff virar treinador, era o técnico holandês ou o técnico que influenciou na Holanda mais importante do mundo. Então, isso, o Fernando Diniz resgata algo que outros fundaram ou que outros popularizaram. Se fosse para falar disso aqui, o Tele é muito mais Cruyff para a gente do que o Fernando Diniz, por exemplo, se for querer ir nessa linha aí. Mas nesse ponto eu discordo um pouco. Nos anos 90, o Luxemburgo acho que fez um pouco desse resgate muito bem feito. E uma década com pouquíssimas inovações táticas, né, os anos 90. E o Luxemburgo foi muito influente aqui no futebol brasileiro. Eu acho... Não concordo com a comparação. E olha que eu adoro o Fernando Diniz, mas aqui eu acho que isso mais atrapalha do que ajuda. Para o futebol mundial. Atenção na... Aqui mudou, né? Vamos para os donos da bola Rio de Janeiro com René Simões. Eu imagino já o que tem aqui. Vamos ver se é isso. A reportagem dele, eu gostaria de destacar o início, que foi o Bruno Henrique. Eu vou dizer um negócio aqui que eu sei que vai ter controvérsia, Bessa. Eu acho o Bruno Henrique o estilo do Cristiano Ronaldo com mais habilidades técnicas. Vou tomar samba no pé. A frase tá aí, né? E, cara, desculpa. Não tem nada que o Bruno Henrique faça melhor que o Cristiano Ronaldo, e eu adoro o Bruno Henrique. O que é a habilidade técnica? O Cristiano Ronaldo surgiu como um ponta extremamente habilidoso. De um contra um, assim, pedalada, elástico, mudança de direção. Qualquer coisa que você imaginar que o Bruno Henrique faça no 1 contra 1, o Cristiano Ronaldo fazia no Manchester United e cansou de fazer quando estava bem no Real Madrid. Impulsão, ele é muito bom no jogo aéreo. Cristiano Ronaldo é o maior cabeceador da sua geração. Inclusive, eu fiz um Polêmicas Vazias já. Nenhum desses tem mais gols de cabeça que o Cristiano Ronaldo. Finalização, ele finaliza muito melhor que o Bruno Henrique de qualquer distância e com qualquer perna.
Então, isso, desculpa, não tem nada que seja base disso aqui. Nada. Se você quer comparar com o Cristiano Ronaldo de agora, com quase 40 anos, realmente ele está mais endurecido, mais enrijecido, menos móvel. Mas a comparação ela não é justa, pô. Não tem condições, velho. Tem condições. O Cristiano virou uma máquina letal depois que chegou no Real Madrid, caindo do lado para dentro, coisa que o Bruno Henrique fez várias vezes, mas, pô, não tem como, velho. Isso aqui não tem como. Qual é a ótica em que... Por isso que eu acho que a gente aqui no Brasil distorce muito o que é técnica, o qualidade técnica. É muita... Às vezes, não estou dizendo que esse é o caso, mas é a frescura, às vezes. É o tempero do jogo que não leva a lugar nenhum. E, de novo, o Cristiano era muito habilidoso, muito habilidoso. Mais samba no pé. Eu acho isso. Mais samba no pé. Bem, aí eu concordo, até porque o Cristiano Ronaldo não samba, e quando ele dançou lá a música do Michel Teló, mostrou que ele é um péssimo dançarino. Eu nunca vi o Bruno Henrique dançando, mas talvez ele sambe melhor que o Cristiano Ronaldo mesmo. Só. O resto não vai levar, velho. Não tem como. Eu acho isso. Ronaldo vai embora. Pô, aguardem. Aguardem. Eu acho ele... Mas isso aqui foi quando, hein? 2019, é? Acho que foi 2019. Eu acho que ou 2019 ou 2020. Era para aguardar o quê? O que era para aguardar? Porque o Cristiano Ronaldo agora coroa, virou o maior artilheiro do mundo. E tá caminhando para fazer 1000 gols aí. O Bruno Henrique hoje é reserva do Cebolinha. Mas eu adoro o Bruno Henrique, repito. Adoro. Mas essa comparação, de novo, é outra que mais atrapalha do que ajuda, porque não faz o menor sentido, gente. O menor sentido. Melhor do que o Cristiano Ronaldo. Melhor, que isso? Melhor do que o Cristiano Ronaldo, tecnicamente. Não, o que é tecnicamente? Nada ele faz melhor do que o Cristiano Ronaldo, e não tem problema nenhum isso, porque a gente está falando de um supra-sumo, de um extra classe, do topo da pirâmide. O que o Bruno Henrique faz melhor que o Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo corria absurdamente, uma aceleração insana, finalização, passe, leitura de área, força, impulsão, 1 contra 1, tudo. Ele vai precisar ter, né, uma coisa que a gente chama paixão, né, iniciativa. Foco. Se ele tiver isso, é o que dá o foco. Paixão e iniciativa. Se ele tiver isso, ele vai ser melhor do que o Cristiano Ronaldo. Hoje, os números... Vai ser melhor que... Eu não tinha visto essa parte, não. Mas melhor como? Em quê? Números do Cristiano Ronaldo, eu não queria falar em números, porque não gosto, mas os números do Cristiano Ronaldo são muito melhores do que o Bruno Henrique. Tem velocidade o Cristiano Ronaldo? O Bruno também tem. Sabe finalizar o Cristiano Ronaldo? Magnificamente. O Bruno também. Ele é bom de cabeça, o Bruno também. Agora, só que o Bruno tem o drible, tem o balanço melhor do que ele. Onde é que está a diferença? É um atleta o Cristiano Ronaldo. É um atleta. Se o Bruno Henrique... Você tem que, aí, para ser justo, aí você vai ter que comparar o Bruno Henrique, da idade que o René está comparando aqui, que eu não lembro qual foi o ano, sei lá, 20 e pouco, 28, 27, sei lá, 29, com o Cristiano de 27, 28. Não era, porra. Não era. O Cristiano era muito habilidoso no 1 contra 1. Pô, tem vários gols dele no Real, rabiscando todo mundo. Eu lembro de ter feito um jogo, acho que Real e Galatasaray, talvez, lá na Turquia, que ele rabisca todo mundo com perna direita, esquerda, lá. Ele vem pra cá, finaliza com a esquerda, ninguém sabe nem de onde, como é que sai o chute, pô. Fora outros vários gols, pô, não... Isso aqui não tem como. Zé na cabeça, que ele sendo um atleta, ele vai chegar lá, ele chega. É a impressão é que o René estava falando de um jogador que tinha 19 anos de idade, né? Ele não tinha. Diego Souza aqui, hein? Isso foi recente, né? Foi com a ESPN, aquelas paradas do joguei mais, joguei menos. Vamos lá. Andou repercutindo. Eu não lembro de todas as comparações aqui, mas começa com o da Alessandra. Foi craque, mas não deu nada pra ninguém. Valdívia. Bem, ele não disse se jogou mais ou menos, né? Ele só falou que não deve nada pra ninguém. Assim, eu acho que o D'Alessandro foi um dos maiores estrangeiros da história do futebol brasileiro. O que ele fez no Inter, assim, como protagonismo. Primeiro que eram funções diferentes. O Diego aqui, pra ser justo, ele jogou de volante, meia e atacante. Era um cara, e foi bem fazendo todos os papéis. Mas o D'Alessandro era um meia, né? Um meia armador, um 10. E aí, como 10, ele foi 1 milhão de vezes melhor que o Diego Souza. 1 milhão de vezes melhor que o Diego Souza. E assim, 2010 aqui, no período dele no Internacional, ele jogou uma barbaridade, uma barbaridade. Uma habilidade para 1 contra 1, passe. É óbvio que você vai dentro da área, porra, o Diego Souza era atacante. Mas como jogador,
Não tem como. Eu tiro o chapéu pro Valdívia. Aqui fica claro como o brasileiro dá moral pra coisinha pra frescura. Porque, pô, o Valdívia não jogou mais que o D'Alessandro, ponto. Não jogou mais. E aí o Diego Souza ficou na dúvida, meio que até disse que jogou mais do que o D'Alessandro, mas na hora do Valdívia, nem pensar. E aí, fica dando a impressão que é bom o cara que não faz, pra ficar no e se. Ah, se tivesse jogado, se tivesse durado mais, se não tivesse se machucado. Aí ele fica nesse lugar imaginário, ele não executou, né? Ele mostrou ali algumas ferramentas, e o Valdívia era gênio, só que, né, o passo seguinte não foi dado. Ou se manter nesse passo seguinte. E aí é ótimo tu não fazer, porque fica nesse imaginário na coisa. Porque, porra, desculpa, se você diz que jogou mais que o D'Alessandro, tu tem a obrigação de dizer mais que jogou que o Valdívia. E a mesma coisa vale pro Douglas, que também jogou mais que o Valdívia. Aí o Diego Souza voltou nele. E como meia, não há comparação. Como meia, armador, criador, pifador, não há comparação do Diego Souza com o Douglas. Não há. O Douglas jogou mais que o Diego Souza, como na posição, e que o Valdívia. E por mais tempo também. Arrascaeta também é um craque, mas eu acho que ele foi mais decisivo. Aí o argumento já vai para outro lado, né? Porque o Diego Souza também foi mais decisivo que o Valdívia. Só que aí ele disse que jogou menos que o Valdívia. E o Arrascaeta foi muito melhor que o Valdívia. E, na minha visão, que o Diego Souza também. Inclusive, o que ele diz de ser mais decisivo, eu tenho sérias dúvidas, tá? Sérias dúvidas, porque o Arrascaeta é extremamente decisivo, inclusive num contexto de mais pressão e maior cobrança em jogos enormes do que o Diego Souza, assim. Eu acho que esse argumento, eu discordo, tá? Eu gosto muito do Diego Souza, adoro. Inclusive a galera fala que o Diego Souza, de todos os jogadores e ex-jogadores, é um dos melhores jogadores de futebol. Ele e o Fábio Luciano, assim, craques acima da média, absurdamente. Eu confesso que eu nunca vi ao vivo jogando futebol. Mas, cara, desculpa, aqui não tem como. Eu sou Arrasca. Rafael Veiga. Grande jogador. Mas boto ele. Aqui eu não sei qual a comparação que ele tá fazendo. O Veiga, eu também acho que foi muito mais mortal e decisivo que o Valdívia. E acho que esse período dele de Palmeiras, pode até brigar aí. O Diego Souza é muito bom, mas o Veiga é muito funcional também, né, cara? Muito funcional. Tá. Eu boto ele. Paquetá tá arrebentando na Inglaterra e acho que tem mais recursos que o Diego Souza, né? Na minha visão, assim, faz segundo homem, pode fazer 10, ponta de lança. Também o Diego Souza fez vários papéis, mas acho que o Paquetá faz isso numa excelência maior. Ganso. Craque, outro estilo de jogo. Outro estilo, mas ele se comparou com vários caras de outro estilo aqui também. Mas eu fui muito mais decisivo. Renato Augusto. Esse eu tiro o chapéu. O Renato aí não Agora tem, como também não tem atacante, como. Paulo Guerreiro. Cara, eu boto ele. Eu voto no Diego Souza também. Richarlison. Eu. Não acho absurdo. Gabriel Jesus. Cara, eu gosto muito do Gabriel, mas acho que... Aqui eu acho que tem debate. Tem que ver qual é o recorte. Inclusive a foto é parecida deles dois, né? Estão olhando para o mesmo canto e tal. Eu acho o Gabriel um atacante com mais recursos que o Diego, para mais papéis, mas, enfim, como camisa 9, cara de área, talvez o Diego tenha ferramentas que o Gabriel não tem, em compensação o Gabriel fora da área e do lado para dentro tem coisas que o Diego também não tem, enfim. Gabigol. Muito bom jogador, mas... Com a impressão minha, ele falou que jogou mais que todo mundo, só menos que o Valdívia e o Renato Augusto. Até agora, todo mundo botou aqui, ele só jogou menos que o Valdívia e com o Renato Augusto. E olha que o Valdívia jogou menos que a maioria aqui. Ficou loucura isso aqui. Ele dizer que é muito mais letal, aí eu discordo. Até porque uma coisa que o Gabriel gosta é jogo grande e decisivo, né? Tá falando de um cara com bicampeão da Libertadores, 3 finais e fazendo gol em todas as finais que jogou da Libertadores. Aqui o mais letal eu discordo. E aí a galera nos comentários muita gente já falou lá do lance em 2012, né? Vasco-Corinthians, do Cássio e tal. Não dá para marcar o Diego Souza só por isso, mas é inegável que ali era um momento decisivo em que falhou. Não tem o que fazer. E o Gabriel também perde muito gol, mas, porra, ele é muito decisivo, é muito. Eu acho até que o Diego Souza tem mais recursos, tá? Finalização
com as duas pernas e tal, jogo aéreo, o jogo de costas e tal. Mas o letal aqui acho forte. Mais letal. Pedro. Eu botaria no Pedro. Aí eu voto no Pedro também. Mas tá vendo como ele gosta do jogador que tem a coisinha diferente, a elegânciazinha? Porque a galera chama o Pedro de desengonçado, eu não acho o Pedro desengonçado, não. Pelo contrário. Eu acho o Pedro eu acho bonito ver o Pedro jogar. Gosto muito do Pedro. Cano. Cara, Cano é... Pra centroavante, eu acho que como centroavante... Eu também voto no Cano. Rony. Eu. Yuri Aí Alberto. o Diego Souza. Diego Souza também. Aqui, no final, eu tô com ele. Aqui continua, como é? Craque Neto aqui tá puto com alguma coisa. 3 gols narrados do Ibrahimovic. Então, antes disso, quem é melhor que Ibrahimovic Quem é melhor que é Ibra é alguém. hoje do Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos? Não, não tem, não. Ah, tá bom. E aí? Pato? O quê? É melhor que ele? Não, nunca foi. O Pato? Ah, O Nem Gabigol, quando que é melhor joga. do Não, eu perdi aqui a parada. O que ele fala? O Edilson fala o quê? Eles estão falando de quê? que tô só falando- no tô Flamengo falando que aqui. tem. Só no o Flamengo. Gabigol melhor que o Ibrahimovic? É. Ah, Edilson. Tem água aí, gente? Dá uma aguinha por O aí. Edilson falou isso, ele falou isso de zoeira ou falou sério? Ele acha o Gabigol melhor que o Ibra? O Gabigol melhor que o Ibrahimovic? Pra quê? Pra você, tô perguntando pra você. Não, como Se jogador. você tivesse, se você só tivesse 10 mil e tivesse que comprar um ou outro, você compraria quem? O Ibrahimovic. Ah, O quê? Eu tô incrédulo, velho. Eu não sabia desse. Eu nunca tinha visto isso, não. Não tinha visto. Eu tô assustado, velho, porque. Mas assim, o que eu quero falar aqui eu não posso. Complicado, né? Mas eu nunca chutei uma bola, né? Nunca joguei futebol. O Edilson jogou, né? Não sei nem pra onde eu olhava, eu tô até perdido aqui das câmeras depois do que eu ouvi aqui. Vou nesse clima, a gente encerra, né? Valeu.